Bíblia fala, e fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Não é fixar os olhos no seu passado, em quem te feriu, em quem lhe magoou, em quem lhe machucou, em quem lhe traiu, não. Tira os seus olhos disso, começa a fixar os seus olhos naquele que lhe prometeu, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está no nosso campus Alcance Online, seja bem-vindo a esse culto. Se você compartilhar essa live, você nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe. Copie esse link, envia nos grupos do WhatsApp dos amigos, familiares. Vai evangelizar até mesmo, se quiser, os inimigos. Manda para ele, fala assim, escuta essa mensagem, você vai precisar escutar. Abençoe os seus inimigos, né? A Bíblia fala, ame os vossos inimigos. Então, manda essa live para ele também, né? E seja muito bem-vindo, que a presença do Senhor, assim como está aqui, entre na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória a Deus? Amém. Eu também estou feliz. Eu fiz preenchimento labial essa semana. Aí meu irmão, a gente saiu juntos, né? Aí ia dar meia-noite, a gente estava lá na frente da casa de um amigo. Aí, Binho, gente, tá na hora da gente ir embora. O que foi? O que é? Natália tá bicuda já. Eu falei, o que é, Binho? O que é? Ele, você com esse bico aí, de raiva aí. Eu falei, não é bico de raiva não, é preenchimento labial. Aí quando pensa que não, Binho pergunta, Melina, como é a boca de titia? Aí Melina faz, ó. Binho, vou lhe dar um murrão, velho. Vou dar um murrão. Mas eu fiz, preenchimento labial, botox, fiz harmonização facial. Ganhei, doutora Bruna Braga me presenteou. Aí a Bruna chegou lá e ela falou assim, Natália, escolha, você quer fazer harmonização facial? Não sei se você tem medo, quer botar preenchimento? Escolha o que você quer fazer. Quer fazer tudo? Eu falei, rapaz, de graça até injeção na testa. E não é que ela deu injeção na minha testa? Eu falei, realmente estou vivendo aquilo, né, de graça até injeção na testa. Mas o Senhor tem me presenteado a minha família. E eu tenho certeza que isso não somente é por causa que as pessoas se levantam para ofertar, ou porque Natália é famosa. Não, eu olho para trás e eu vejo muitas sementes que nós plantamos. E é impressionante como Deus, a gente nunca vai ganhar de Deus no dar. Sempre Deus vai transbordar, né? Eu estava falando para Felipe esses dias. Amor, como o reino de Deus é engraçado. Quanto mais a gente oferta no reino, mais a gente colhe. Quanto mais oferta, mais a gente colhe. É impressionante. Eu acabei de ganhar também uma viagem com tudo pago, hotel pago, passagem de avião pago para Campos do Jordão. Gente, esse é o meu Deus. Né? Um Deus que presenteia, um Deus que transborda, né? Lá, vou brincar muito com o Felipe, glória a Deus. Amém. É de Deus, viu? Vai chegar, vai sim. Com fé em Deus. Ainda mais com esses lábios. Felipe está me chamando de... Graças a Deus. Felipe está me chamando, minha gente. Vem aqui, minha babalu. Sinceramente, viu? Mas vamos lá. Painho, estava falando sobre Marcos. Estou falando que Davi vem. Agora que eu com esses lábios, né? Ele está aqui só me olhando. Marcos 10, Marcos 10, eu vou ler na NVT, tá, pessoal da mídia? NVT, nova versão traduzida. Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Se prepara, porque essa manhã Deus vai descer, já está descendo, vai ter transformação, cura, libertação. Vamos reabastecer para uma semana extraordinária. Aleluia. Depois chama meu amigo Guerra para me ajudar aqui, tá? A pregar. Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52, NVT. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, aos gritos,
Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Fala comigo. Ainda mais alto. Guarda isso aí. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir para cá. Então chamaram o cego, anime-se, disseram: venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se, fala comigo, levantou-se. Guarda isso. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Olha a pergunta de Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus no caminho. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, uma manhã de salvação, uma manhã de cura na alma, cura física, uma manhã de libertação. Senhor, que não venha eu a falar, mas que o teu Espírito Santo venha usar minha boca para falar aos teus servos. Senhor, que nós venhamos a aprender ainda mais a tua palavra, praticar ainda mais a tua palavra. E mais uma vez eu declaro que comece a melhor semana das nossas vidas até aqui. Só quem crê dá glória a Deus bem alto. Como eu amo essa história. Lute pelos seus sonhos é o nome da minha mensagem de hoje. E essa história para mim é magnífica. Inclusive, a palavra de hoje é metade do capítulo 7 do meu livro, onde já está na gráfica, vai começar a impressão. O prefácio da minha pastora Kelly Subirá. Eu não sou pouco chique não, minha gente, sou muito chique, viu? Sinceramente. O capítulo 7 é o último capítulo do meu livro, que o nome do capítulo é Invista nos Seus Sonhos. E aqui eu botei lute pelos seus sonhos. Eu sou maravilhada com essa história. Bartimeu, ele é um cego e ele está na beira do caminho. E a Bíblia fala algo que me chama a atenção. Lá em Lucas, fala que Bartimeu ouviu que Jesus estava a caminho. Aqui nós lemos em Marcos que Bartimeu soube que Jesus estava ali. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que isso aqui que nós estamos vivendo nesse domingo, de ouvir falar de Jesus, domingo, quarta, os profetas, os pastores da casa, é maravilhoso. Mas para Jesus, tão importante quanto você ouvir falar dele, é o que você faz com aquilo que você escuta dele. Bartimeu, ele não somente ouviu. A Bíblia fala que ele abre a boca, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Rabi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que ele faz é isso. Ele não somente ouve, mas ele clama. Ele não somente ouve, mas ele se posiciona. Não adianta de nada você vir para a igreja quarta, domingo, sábado, para a célula, ouvir falar de Jesus e nada fazer. O evangelho ainda é e sempre será sobre um posicionamento que nós tomamos, sobre obediência, sobre isso. Então, mais do que você ouvir, é você praticar aquilo que você ouviu. Ei, pare de espiritualizar aquilo que só precisa se posicionar. Começa a se posicionar em Deus. Começa a abrir a sua boca e profetizar. Eu amo a história daquela mulher do fluxo de sangue, gente. É outra história que eu estou esmiuçando. Ela é incrível. A Bíblia fala que ela era desprezada. Uma mulher naquele estado, ninguém podia tocar nela. Mas ela começa a se posicionar. O que mais me deixa assustada com aquela mulher é que ela, além de estar há 12 anos enferma, longe de tudo e de todos, rejeitada, a sociedade já havia rejeitado ela, ninguém podia encostar nela. O que mais me assusta nela é que ela começa a caminhar em direção a Jesus. A Bíblia fala que essa mulher, falando consigo mesma, Ágata, a Bíblia fala, e ela falando consigo mesma: se tão somente eu tocar suas vestes, eu serei curada. Ela começa a caminhar. Ela não fica: 12 anos que eu estou assim, nem adianta eu correr atrás dele.
Nem adianta eu fazer nada. Não, ela mais do que ouvir, porque a Bíblia fala também que ela, ouvindo falar de Jesus, ela vai em direção a Ele, e não somente vai, ela começa a profetizar no seu interior. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E essa manhã é uma manhã de posicionamento. Se levante e comece a caminhar no seu propósito, comece a caminhar dentro daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Se tão somente nós tocarmos nas vestes dele, ele vai nos curar, libertar, transformar a sua vida, transformar seu casamento, sua família, sua empresa, porque esse é o nosso Deus. Comece a se posicionar. Pare de espiritualizar aquilo que só precisa você se posicionar. Comece a caminhar. Então a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, sim. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, fé não é o que eu sinto. Porque imagina aquele cego, a vida toda, desprezado, em um momento de miséria há anos, em uma vida de miséria, um passado de miséria, de rejeição. Se ele fosse guiado pelos seus sentimentos, ele não viveria a mudança extraordinária que ele viveu na sua vida. Então, fé não é o que eu sinto. Fé é o que eu sei e creio a partir daquilo que eu ouvi acerca do Mestre. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Eu sei que nele eu posso todas as coisas. Eu sei que nós já somos mais do que vencedores. Eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então eu não vou ser guiada por sentimento, eu vou ser guiada por Ele, por aquilo que eu sei dEle, pela fé que eu tenho no meu Redentor, e Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Está na hora da gente começar a se posicionar. Eu não sei qual a história de passado que você tem, mas essa manhã Ele está passando, passeando por aqui. E você vai clamar como nunca antes. Eu não sei se é o seu marido, o seu filho, a sua família, a sua empresa. Eu não sei qual milagre você precisa. Eu não sei qual passado lhe aprisiona. Mas eu sei que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Então, amém? Então, viver em fé não é somente ouvir. Porque é a mesma Bíblia que fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus é a mesma que fala que a fé sem obras é morta. Bíblia. Não adianta você vir para a igreja e não ter transformação de vida e posicionamento em Deus. Eu costumo falar e vou falar sempre. O amor de Deus por si só não te salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, todo aquele que nele crê. Não somente que Ele é o Salvador, mas reconhecer Ele como seu Senhor. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, se você crê nele como seu Senhor, aí sim você será salvo. E nós queremos inverter as coisas. Nós queremos Ele como Salvador, sem antes colocar no nosso coração Ele como Senhor, dono das nossas vidas, das nossas vontades, do nosso eu. Não existe evangelho sem mudança de vida. Então, fé é não somente ouvir. Fé também é você ter um posicionamento, é aquilo que você faz, com aquilo que você ouve. Amém? Vocês estão comigo? Dão glória a Deus? Então, a primeira coisa que esse homem me ensina é posicionamento. Ele ouviu falar de Jesus e ele se movimenta. A segunda coisa que ele me ensina é usar o que eu tenho em mãos hoje. A Bíblia fala que esse cego ouve falar que Jesus estava passando. Ei, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouvia muito bem. Ele usa aquilo que ele tem
Ele não somente ouvia, mas ele falava. Olha para mim. Aquele cego não usa o que tem para reclamar daquilo que não tem. O cego Bartimeu não usa o que tem para reclamar daquilo que ele não tem. Ele usa o que tem para trazer à existência aquilo que ele ainda não tem. Ele não usa o que tem para reclamar, eu sou cego. Eu tenho um passado de dor, de miséria. Olha o que me fizeram, me largaram, me rejeitaram. Eu sou um rejeitado pela sociedade. Estou aqui na beira do caminho, pedindo esmolas. Não. Ele não usa o que tem para reclamar do que não tem. Ele usa o que tem para trazer à existência aquilo que ele ainda não tem. O que é que você tem em mãos hoje? Sabia que a sua murmuração é uma adoração ao seu problema? Ele não usa a boca dele para adorar a sua cegueira. Porque quando você murmura, você está adorando aquele problema. Meu pai fala sempre, tudo que eu foco, cresce. Ele sabia. Ele soube aproveitar as oportunidades. Eu gosto de uma frase que eu ouvi, não sei de quem é, esqueci de quem é. Fala o seguinte: pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas medíocres aproveitam oportunidades. Mas pessoas extraordinárias criam oportunidades. Aquele cego criou a oportunidade dele. Ele criou. Porque existia uma multidão de pessoas ao lado dele que sabia caminhar, que caminhava, que via, que falava. Uma multidão cercando Jesus por tudo que é lado. E ele lá jogado no chão, cego, sem ver onde é que ele estava, mas ele ouviu uma voz. Ouviu uma voz e ele não somente ouve, mas ele reconhece: Jesus, tu és o filho de Davi. Ou seja, ele está reconhecendo Jesus como Salvador. Ele está reconhecendo Jesus como Senhor. Eu sei que você é aquele que veio para nos salvar. Então, ei, para de usar o que tem para reclamar daquilo que você ainda não tem. Use a sua boca para profetizar. Use a sua boca para trazer à existência aquilo que ainda não é. Fé é tratar as coisas que não existem como se já... Fé é tratar as coisas que ainda não são como se já fossem. Fé é tratar as coisas que não existem como se já existissem. Ei, olha para mim. Eu olhava para a minha própria capacidade e não via em mim capacidade de ser uma pregadora. Eu não via em mim. Por mais que eu sempre fosse uma pessoa influente, eu não olhava para mim e me via incapaz. Até que eu entendi que nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele. O Deus que te chamou é o mesmo que te capacita. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu resolvi usar aquilo que eu tinha em mãos, eu soube trazer à existência aquilo que eu ainda não tinha. Um dia eu virei para o meu marido. Ele sempre foi um grande impulsionador do meu ministério, do nosso ministério, da minha voz. E ele falou: filha, você tem muito tempo que não grava, há uns anos atrás. Aí eu lembro que eu falei assim, na época eu acho que eu tinha um iPhone, não sei se era o 8 Plus, algo assim na época. Eu falei: mas eu preciso de uma câmera profissional, eu quero fazer as coisas para Deus com excelência. E quanto mais ele falava, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho um microfone. Aí falou: ok, deixa eu falar algo para você. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Você escolhe. Agora, se você souber usar aquilo que você tem, você um dia vai ter tudo que você sonha ter. Se você souber lutar pelo seu sonho. Porque, ei, irmão, olha para mim, Deus te deu uma promessa, mas Ele nunca lhe prometeu que Ele iria fazer tudo por você. Eu vou repetir.
Deus te deu uma promessa, mas Ele nunca lhe prometeu que Ele iria fazer tudo por você. Ei, Deus vai fazer tudo, menos aquilo que é a sua parte. Jesus não foi lá e falou assim: peraí, eu vou lhe ajudar a levantar, vem aqui. Jesus, cadê Igor? Estourou aqui, tá? Jesus não foi lá e falou assim: vem aqui, eu vou lhe ajudar a levantar. Não. Sabe o que Jesus falou? Levante-se. Ou seja, eu não vou fazer aquilo que é a sua parte. Deus vai fazer tudo, menos aquilo que é a sua parte, menos aquilo que é a sua responsabilidade. Levante-se. Ou seja, a responsabilidade de se levantar, lançar a capa fora, era dele. E foi antes do milagre acontecer. Ele não esperou o milagre acontecer. Quando Deus me prosperar, quando Deus cumprir aquilo que me prometeu, eu vou me levantar. Não. Não é o cumprimento da promessa que vai fazer você se levantar. É quando você se decidir. É quando você decidir se levantar que você verá o cumprimento da sua promessa. Vocês estão comigo? Atenção aqui, ó. Não deixa nada tirar sua atenção, tá? Nada. Vou repetir, essa manhã de restauração, conversão, libertação, novidade dos céus. Não deixa nada roubar sua atenção, olha para mim. Então, aprenda a usar aquilo que Deus lhe deu hoje para trazer à existência o que Ele lhe prometeu no amanhã. Quando meu marido falou isso para mim, eu comecei a gravar do jeitinho que eu sabia, com o celular que eu tinha em mãos. Nunca precisei de púlpito para iniciar o nosso ministério. Sempre usei aquilo que eu tinha hoje. Então pare de dar desculpas. Eu sei que muitas vezes, muitos que estão aqui tiveram um passado difícil. Mas se a minha mãe vivesse presa às desculpas que ela tinha, e eram muitas desculpas, uma família destruída, um marido destruído, nós não estaríamos aqui hoje. Se o meu pai usasse as desculpas que ele tinha na época, e existiam muitas desculpas, nós não estaríamos nesse templo aqui hoje. Se eu e o meu esposo usássemos as desculpas que nós tínhamos, nós não estaríamos aqui hoje. Tudo que o diabo quer é que você foque naquilo que você não tem. Olhe para aquilo que você ainda não tem. E tudo que Jesus quer fazer é fazer você olhar para aquilo que Ele colocou nas suas mãos hoje. Jesus não pergunta para os discípulos: ei, o que é que a gente não tem? O que é que está faltando? Quando Ele vai multiplicar os 5 pães e 2 peixes, Jesus olha para aquela multidão com fome, cansada, e Ele pergunta aos discípulos: o que é que nós temos? Porque é a partir daquilo que nós temos que o Senhor Jesus vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Glória a Deus. Então, faça os seus olhos olharem para aquilo que você tem hoje. Joga as desculpas no lixo. Começa a caminhar. Se levanta, se posiciona em Deus. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas para de esperar só por Jesus. Começa a fazer aquilo que é a sua parte. Começa a caminhar dentro do seu propósito. Começa a evoluir dentro daquilo que Deus lhe chamou. Deixa eu lhe perguntar, quantos livros você leu do ano passado para cá? Quantos cursos você fez? O quanto você tem se preparado para a promessa? Você acha que não existia muitas outras Natálias no mundo para Deus usar? Aqui no Vale? Tinha muitas. Mas quem foi que Ele encontrou preparada para isso? Eu digo para você, existem muitos empresários que Deus quer usar. Muitos funcionários hoje que sonham em ser empresários. Deus quer usar você um dia como empresário, sim. Mas quando você aprender a se posicionar. Tem muitos funcionários que Deus já viu você, o seu patrão lhe promovendo na empresa. Mas para isso você precisa ser a diferença na empresa. Você precisa se preparar. Você precisa se posicionar em Deus. Amém? Primeira coisa que Ele me ensinou, não somente ouvir, mas se posicionar.
Segunda coisa que esse cego me ensina, Bartimeu, aprender a valorizar o que nós temos. Usa o que você tem para trazer à existência aquilo que você não tem. Eu gosto do que está lá em Marcos 11, 23. Olha o que Jesus fala. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aqui fala que, aquele que ficar falando do monte o dia todo, ai, como esse monte, porque a dificuldade. Olha, se você falar o dia todo do seu problema, se você murmurar o dia todo do seu problema, você vai ver ele se solucionando, você vai ver ele sumindo, não. Jesus não fala, aquele que falar do monte, do tamanho do monte, vai ver o seu problema sendo solucionado. Não. Ele fala, aquele que fala, dá um comando, profetiza para o monte, ei, levante-se e atire-se no mar. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ei, alcoolismo, saia do meu marido. Ei, adultério, saia da minha família. Ei, espírito de sensualidade, saia da minha família. Eu declaro meus filhos santos, puros, preparados para o Senhor. Quando você aprender a parar de falar do monte, do seu problema, murmurar e começar a profetizar para o monte, você vai ver ele se solucionando, milagre na sua casa, transformação, redenção, libertação. Profetiza, abre a sua boca, fale para o monte, não do monte. Tem uma pessoa que toda vez, pastora, por quê? Eu estou passando por um deserto, porque o deserto. Teve uma hora que eu falei assim, minha filha, olha para mim. Que encheção de saco, meu Deus do céu. Eu já entendi que o seu deserto é grande, que você está passando por um gigante. Eu já entendi. Eu não quero saber do tamanho do seu problema, eu quero saber do tamanho do seu Deus. Eu quero saber do tamanho do seu Deus. Ei, para de falar para Deus o tamanho do seu problema e começa a falar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Meu Deus do céu, porque maior é aquele que está em nós. Aleluia. Ele vai se solucionar quando você aprender a usar aquilo que você tem para trazer à existência aquilo que você ainda não tem. Terceira coisa, muitos lhe diziam aos brados, gritavam, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Ainda mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala comigo. Aliás, fala para quem está do seu lado. Grite mais alto. Que homem extraordinário. Além de ser um rejeitado, à beira do caminho, jogado, como diz aqui na Bahia, jogado às traças. Tentam parar ele. Olha para mim. Ninguém vai lhe incomodar enquanto você for só um medíocre. Mas quando você se posicionar, o que vai ter de opositor tentando lhe parar. Ninguém estava nem olhando para ele enquanto ele estava calado, jogado, pedindo esmolas. Ninguém nem falava com ele. Mas quando ele decide, agora é minha vez. Agora eu vou gritar. Ele está passando, eu vou gritar. O pessoal grita com ele. Cala a boca! E ele, estou gritando? Pois tá bom. Eu acho que eu estou gritando baixo. Vou gritar ainda mais alto. Quando você começar a se posicionar em Deus, vão tentar lhe parar? Vão tentar calar sua boca? Vão tentar lhe paralisar?
que é que eu faço, Natália? Olha para mim. Quanto maior for a investida de Satanás, maior deve ser o seu clamor. Quanto maior for a investida dos seus inimigos, grite mais alto. Como disse o meu pai semana passada, pastor Fabiana, estão batendo tambor, fazendo uns trabalhos contra vocês, contra Alcance de Juazeiro. Meu pai falou, manda tocar mais alto, que eu não estou ouvindo não. A gente está crescendo mais, a gente está expandindo mais. A gente está abrindo Petrolina. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais persegue, quanto mais perseguição, mais multiplicação. Irmão, olha para aqui, ó. Se eu tirasse aqui minha blusa, você ia ver nas minhas costas. É facada, é traição. Sabe o que foi que eu fiz? Eu parei, eu calei minha boca. Eu gritei ainda mais alto. Eu trabalhei ainda mais. Eu me posicionei ainda mais. Natália, estão tentando contra mim. Estão falando contra mim. Estão falando, estão fofocando de mim. Estão tentando. Ninguém acredita no meu sonho. Ei, a vida não é uma ONG, não. Para de depender de elogio. De que pessoas lhe aplaudam. De pessoas lhe... Vai lá e faz, irmão. Para com essa vitimização. Se esse cego dependesse de elogio, de aplauso, de auxílio, vem aqui, eu vou lhe ajudar, eu vou gritar junto com você, vamos lá, vamos eu e você. Ninguém! Ele não tinha ninguém. Foi ele e ele. Então para de ficar, é porque ninguém me aplaude, é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém me auxilia. Vai lá e faz. Começa a se posicionar. Estão tentando contra você, grita mais alto, fala mais alto. Ei, se você parar, você não verá o milagre acontecer. Mas quanto mais você se posiciona, mais você verá o milagre de transformação. E é o próprio milagre que vai falar por você. As pessoas verão, se converterão ao teu Deus por aquilo que Ele está fazendo em você e através de você. Aleluia! Grita mais alto, fala mais alto, se doa mais. Investe mais no seu propósito. Natália, estão falando contra você. Eu nem percebi, eu estava muito ocupada escrevendo meu livro. Esses dias eu falei para uma pessoa, a pessoa me chamou ali e falou, não, porque estão falando de você. Então vai ver. Aí a gente tem a mania de falar assim, tem muita gente falando de mim. Muita gente quem? Vai ver? Eu falei para a pessoa, falei assim, minha filha, olha aqui para mim. Não estou nem aí. Estão falando de mim? Manda falar mais. Pode mandar falar mais. Eu estou fazendo minha parte, eu não estou dando nenhum motivo. Estão inventando. Então, pode fazer o quê, né, Agatha? Eu vou morrer? Vou paralisar? Eu vou escrever mais livro, homem. Eu vou pregar ainda mais. Eu vou viver ainda mais o meu propósito. Estou nem aí para o que falam de mim, se é bem, se é mal. Eu não dependo disso, eu dependo daquele que me chamou. Se Ele me chamou, isso é suficiente. Se Ele me prometeu isso, é suficiente para eu mover os meus pés. Eu não vou deixar que uma voz paralise os meus pés, porque a voz que comanda o mundo é que vai mover os meus pés. Eu mudei, irmão. Antigamente eu chorava. Não acredito. Meu Deus, o que foi que eu fiz para fulana? Eu não fiz nada. Hoje em dia, meu marido olhou para mim e falou assim, meu Deus, como tu cresceu. Eu falei, pois é, tô madura. Porque antigamente, hoje em dia, e estão falando, né? Pô, não tô ouvindo não, manda falar mais. Que eu tô ocupado escrevendo meus livros, que eu já tenho 5 livros abertos. Terminei um agora. Esse ano eu quero lançar mais 2. Então estou ocupada vivendo meu propósito. Estou muito ocupada. Desculpa, fazer igual a Neemias. Neemias, estou mandando você. Eu estou construindo uma grande obra. Eu não tenho tempo para perder, debater, porque para me justificar, para me defender. Eu não tenho tempo. Eu estou construindo uma grande obra. Eu estou trabalhando em favor do reino de Deus. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero auxiliar a ganhar vidas, a libertar pessoas. E isso basta.
Então, ó, quanto maior for a investida de Satanás, aumente o seu clamor. Se doe ainda mais. Aumente a sua intensidade em favor do seu propósito. Amém? Quando estão comigo? Eu gosto de uma figura de linguagem que minha mãe... Está quase terminando meu tempo, mas também estou quase terminando. Minha mãe falou que eu nunca esqueci. Eu disse até que eu ia usar como se fosse meu. Eu tenho plena convicção que todo mundo aqui sabe o que é um urubu. Urubu é aquele pássaro que passa o dia todo esperando a morte de alguém. Ele vive em função disso. Ele não tem capacidade de matar, mas ele passa o dia todo esperando a morte de alguém. Tem muita gente que é igual ao urubu. Não tem capacidade para matar o seu propósito. Não tem capacidade para matar a sua promessa. Mas passa uma vida toda esperando você desistir. Esperando você cair. Mas se você for pesquisar, existem duas coisas que o urubu tem medo. De luz e de movimento. Teve gente que entendeu. Então, se você quer manter esse tipo de gente longe de você, brilha e caminha dentro do seu propósito. Lute pelos seus sonhos, o sonho é seu, a promessa é sua. Não desista! Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Foi isso que o cego Bartimeu fez. Os urubus ali ao redor dele, tentando calar a boca dele, tentando paralisar o sonho dele. E ele falou: eu vou gritar mais alto, homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os urubus tiveram que assistir ele vivendo um milagre. O que muitos não viveram ali, Bartimeu viveu por causa do seu posicionamento, porque ele não desistiu, porque ele persistiu nos seus sonhos. Então, ei, quando forem tentar paralisar você, além de você gritar mais alto, você vai fazer como Neemias. Eu estou muito ocupado vivendo meu propósito. Hoje em dia, eu e meu pai somos irreconhecíveis. Minha mãe sempre foi muito segura na sua identidade, né, manhã? Para fazer manhã chorar, meu amigo, só se mexer com os filhos dela. Mas contra ela pode falar: mãe, estão falando mal de você. E é o quê? Vamos saber. Ah, tá certo. Já eu e meu pai somos muito sentimentais, né? Éramos, nós mudamos, pai, glória a Deus. E por isso nós estamos aqui hoje. Então vocês estão olhando para uma pessoa que tudo paralisava. Até o dia que eu decidi ouvir a voz do Senhor. E por último, lance a capa fora. Bartimeu não esperou viver o milagre para lançar a capa fora. O que mais me surpreende Bartimeu é que ele vive por fé. A Bíblia fala que Jesus para, escuta ele. Olha para mim. O barulho da multidão não vai impedir que Jesus lhe escute. O barulho das pessoas que estão tentando lhe paralisar não vai impedir que Jesus lhe escute, tá? Ok? A Bíblia fala que Jesus para, ou escuta, diante de uma multidão que o rodeava, e fala assim: manda ele vir até mim, manda ele se levantar e vir até mim. Mais uma vez, não vou fazer aquilo que é a sua parte, vou fazer só o que é a minha. Bartimeu, levante-se, ele está mandando você até ele. A Bíblia fala que da mesma hora, ele se põe de um salto, menino, ele dá um salto, fica de pé, lança a capa fora. Eu fui pesquisar. A capa simboliza a condição social dele. A capa simbolizava a autoridade que ele tinha para pedir esmolas. A capa simbolizava que ele nasceu para aquilo, que ele poderia fazer aquilo, que ele era, que ele tinha licença para pedir esmolas, para viver disso. O que mais me surpreende é que ele não espera viver o milagre para largar o passado e para viver o futuro que Deus tinha para ele. Ele já abre mão. A capa significava condição social
segurança e sustento, porque aquilo lhe dava autoridade para pedir, e a sua dependência na esmola, na miséria. Ele era dependente daquilo. E ele simplesmente abre mão da sua capa para viver algo. Jesus faz uma pergunta para ele que me parece até óbvia, e é óbvia. Ele pergunta, ele olha para o cego, imagina Bartimeu chegando lá nele, ele olha e fala, filho, o que queres que eu te faça? E Bartimeu fala, eu quero enxergar. Agora, por que Jesus pergunta isso? Simples. Porque quando você vai receber uma promessa, um milagre, junto a isso vem novas responsabilidades. O que Jesus estava perguntando? Tem certeza que você quer voltar a ver? Porque quando você voltar a ver, você vai ter que fazer o seu próprio pão, vai ter que trabalhar por si próprio e ganhar o seu próprio sustento. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu quero enxergar. E ele voltou a enxergar. Então, quando você recebe uma promessa, um milagre do Senhor, junto a isso vem novas responsabilidades. E não é fácil. Não é fácil de forma alguma. Gente, eu hoje sou uma pessoa relevante na rede social, para a glória de Deus. Mas o que eu passo de ataque, tem que ter costa larga para aguentar. Esses dias eu postei lá, eu fiz botox e tal, e eu não publiquei para todo mundo ver, só publiquei nos meus melhores amigos que eu ganhei. Mas aí, só que eu botei para todo mundo ver que eu coloquei botox e o preenchimento labial e tal. Botei lá, aí veio uma pessoa. Se pegasse o dinheiro que tu gastou disso e desse aos pobres... Teliana, manda se lascar, homem. Teliana, sou crente. E são vários. Se eu posto no meu carro... porque... Eu fico olhando assim, Senhor, é o custo, né, Pai? É o custo. Eu não vou responder, porque a vontade que der é miséria. Quando vê assim, são esses que não dão nem R$1 para pobre. São esses que não ofertam nem R$1 para a ONG. São esses que não ajudam em nada pessoas. A vontade que dá é falar, tu imagina quanto a gente oferta, meu esposo, moço. Sabe o que eu faço? Vou lá, excluir mensagem. Tchau. Teve um dia que chegou, eu mostrei para minha mãe. Uma mulher chegou para mim e falou bem assim, só quero lhe notificar que eu estou fazendo trabalho contra a sua vida. Conte os segundos. Olha. Aí tem gente que fala bem assim, Everton, misericórdia, toda inveja, toda não sei o quê. Vocês acham mesmo que Deus está lá do céu? E agora? Estão tentando contra a minha serva, meu Deus, anjos, arcanjos, vamos aqui bater mais alto também. Minha gente, tu acha mesmo que Deus se incomoda, que Deus tem medo dos invejosos, de batuque, Deus está lá se importando com isso, muito menos eu. Então, junto a isso, vem novas responsabilidades. Eu, antigamente, minha mãe me corrigiu. Para com isso, rapaz, cresce. Porque eu ficava no Instagram, porque não sei o que, abria. Minha mãe um dia foi ver os comentários e viu eu batendo boca com o pessoal. Minha mãe, vem aqui. Para que isso? O tempo que você gastou, minha filha, debatendo com essa pessoa nos comentários do seu post, se você fosse estudar a palavra, você teria aprendido muita coisa. Aí eu preciso disso, manhã. Ignorância. Mas é sobre isso. Amém? Chama o ministério de louvor. Então, se você quer viver milagres, ei, tira a capa. Capa simboliza passado. Desculpas. Dependência emocional de quem lhe feriu. Tem uma pessoa que falou para mim assim, eu ouvi uma mensagem sua sobre perdão. Porque eu falei sobre José nesse dia. Estava bem aqui assim, eu desci, ela estava chegando, estava se tremendo assim. Achei legal sua mensagem sobre perdão, e concordo. Mas eu vi aqui ele dizer que eu não vou perdoar o meu pai.
Você não sabe o que meu pai me fez? Você não sabe o que meu pai não sei o quê? Se você subir aí em cima e pregar sobre isso, entenda que tem muitas pessoas que passaram abusos pelo próprio pai. Eu olhei para ela, e em nenhum momento eu perguntei do pai dela, eu perguntei dela. Eu falei, vem cá, como é que está a sua vida? Como é que está o seu propósito? Você está vivendo o seu propósito? Ela fez, estou não. Porque meu pai. Eu falei, já parou para pensar que você não consegue viver aquilo que Deus tem para você? Porque você está focando em quem ele feriu e quanto que... porque se você vê a vida dele é maravilhosa, é não sei o que, ele arranjou outra, ele não sei o que, e vive todo final de semana na cachaça, gastando dinheiro, nunca me deu R$1. Eu falei, e você paralisada? Ele fez outra família, ele não está nem aí para você, e você paralisada. Aí você acha que o perdão é sobre ele e não sobre você. Eu falei para ela, o seu pai realmente não merece perdão. E muitos pais não merecem perdão. Mas eu falei para ela assim, mas o perdão não é sobre o outro merecer, é sobre você merecer paz. É sobre você merecer a voltar a viver os planos de Deus. É sobre você merecer voltar a caminhar dentro da promessa que Deus te fez lá atrás. Por isso que Satanás, minha filha, eu virei para ela, quer tanto que você viva falando do seu pai, do que ele feriu, e não abra mão da ferida. Isso é lançar a capa. Dependência emocional, dependência do passado, dependência do que lhe fizeram. Porque o meu passado é de miséria, o meu passado é de rejeição, o meu passado. E Deus falando, minha filha, eu tenho um futuro próspero e lindo para você. Meu filho, eu tenho um futuro próspero e lindo para você. Foca nisso, olha para mim. A Bíblia fala, e fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Não é fixar os olhos no seu passado, em quem te feriu, em quem lhe magoou, em quem lhe machucou, em quem lhe traiu, não. Tira os seus olhos disso, começa a fixar os seus olhos naquele que lhe prometeu. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Oh, meu Deus do céu. Para honra e glória do Senhor, vamos ficar de pé. Fica de pé dando glória a Deus bem alto, vai. Eu não tive um passado horrível, eu não tive. Eu não sei o que é ter um passado ruim. Eu sei o que é ter um pai e uma mãe presente. Eu sei o que é ter um pai e uma mãe que apoia. Talvez você não saiba o que é isso, mas é para mim. Eu tive uma mãe e tenho uma mãe que passou por muita coisa, que veio de uma família destruída e tinha tudo para viver com a capa e dependência emocional, dependência do passado, dependência de quem feriu. Mas ela um dia decidiu, em mim acaba esse ciclo de miséria, em mim acaba esse ciclo, esse passado, em mim acaba o adultério, em mim acaba famílias destruídas e em mim começa um futuro pró. Oh, meu Deus do céu. Ei, a partir de você Deus quer mudar, quebrar ciclos. Mas para isso, perdoa. Assim como aquele dia, Jesus estava passando, o cego ouviu a palavra, o cego ouviu a voz dele, e ele decidiu clamar, agora é sua hora. Jesus está aqui. Desde o momento que você entrou, você sentiu a presença, o amor, a graça dele, a presença dele. Agora é a sua hora. Começa a abrir sua boca, a usar aquilo que você tem para trazer à existência aquilo que você ainda não tem. Abre a sua boca